Lugares geométricos, tá? Uma figura é chamada de lugar geométrico quando satisfaz duas condições, tá? Então vamos trabalhar com lugares geométricos, ok? Então ela tem que satisfazer duas condições. Quem são essas duas condições? Para que a gente possa chamar aquela figura geométrica de lugar geométrico. Primeiro item: todos os pontos da figura têm a mesma propriedade. Segundo item: nenhum outro ponto do universo considerado tem essa propriedade, tá? Então, vamos trabalhar aqui com um primeiro lugar geométrico, a circunferência. Vamos construir essa circunferência então. Pega o compasso, tá? Faz uma abertura aqui. Vamos fazer uma abertura qualquer do compasso. Tá aqui o compasso, ó. Pega na pontinha dele aqui, ó. Aí coloca a ponta seca, um ponto qualquer ali da folha e gira, tá? Pode ver que tá saindo aqui uma circunferência, ok? Temos aqui então uma circunferência e aqui nós temos um centro. Vamos chamar de centro de O, tá? Centro O. Olha só, se eu tiver um ponto A aqui no verso da circunferência, ele tem a mesma propriedade desse ponto B aqui, que está no verso da circunferência também. Eles têm a mesma distância aqui, ó, tá? A mesma distância que está do centro da circunferência até o ponto A é a mesma distância que está do centro da circunferência ao ponto B. Isso caracteriza a circunferência como um lugar geométrico, né? Todos os pontos da figura têm a mesma propriedade. Vou colocar um ponto aqui, ó. Ele tem a mesma distância, né, que o ponto A, mesma situação. Então, circunferência é um lugar geométrico, ok? Bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que divide em dois ângulos de mesma abertura, de medidas e aberturas congruentes, tá? As aberturas deles têm a mesma medida, ok? Então, bissetriz também se caracteriza como um lugar geométrico. Então, como que a gente vai construir uma bissetriz? Vamos primeiro de tudo, então, desenhar aqui a abertura de um ângulo, tá? Então, nós temos aqui um segmento de reta, né? Tá? E aqui nós temos outro segmento de reta, ok? Então, nós temos aqui dois segmentos de reta e aqui eles têm um ponto comum, que vamos chamar de vértice, tá? Aqui de vértice, ó, ok? Aí o que é que acontece? Vamos esboçar a bissetriz desse ângulo. O que é a bissetriz do ângulo? Divide, né? Ela tem origem no vértice, tá? No vértice do ângulo e divide em dois ângulos de mesma medida. Então, vamos usar o nosso compasso, tá? Coloca a ponta seca no vértice desse ângulo, ó, tá? E gira ele, tá? Ó, gira cortando os dois segmentos de reta. O que aconteceu aqui, ó? Temos um ponto A aqui e temos aqui um ponto B, tá? Ok? Com a abertura do compasso, coloca a ponta seca nesses pontos, tá? Nesses pontos, no ponto que girou, né? Que girou de novo no ponto A. E faz outro segmento, um pequeno semicírculo na sequência, na frente, né? Coloca a ponta seca no ponto B, tá? E faz outro pequeno segmento. Olha onde eles se cortaram, onde deu intersecção desses dois semicírculos. Deu outro ponto, né? Outro ponto aqui, ó, tá? Então, quando você pega esse ponto e liga até o vértice, você tem aqui um segmento de reta, tá? Olha só. Daqui, passando aqui, ó. O que aconteceu? Você dividiu esse ângulo aqui, o ângulo AOB, em dois ângulos de mesma medida. Isso aqui é chamado de bissetriz, tá? Bissetriz do ângulo AOB, ok? Então, bissetriz está esboçado, também chamado de lugar geométrico. Mediatriz de um segmento de reta é a reta perpendicular a esse segmento e que passa pelo ponto médio desse segmento de reta, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esboçar, então, um segmento de reta aqui, tá? Olha só. Vou colocar um segmento de reta aqui qualquer, ok? Está aqui, ó. Digamos que essa reta, ela sai do ponto A, tá? Até o ponto B.
Ok? Então, temos aqui um segmento de reta. O que a gente vai fazer? Vamos construir a mediatriz. Mediatriz o que é? É uma reta perpendicular a esse segmento. Vamos utilizar então o compasso, né? Utilizar o compasso, esse segmento de reta. Ok? Vamos marcar os pontos, né? Olha só. Ó, deixar bem aberto aqui. Ó, peguei na pontinha do compasso. Ó, pra lá, pra cá. Ó, tipo um semicírculo aqui, ó, tá? Sem mexer na abertura do compasso, coloca no outro ponto, no outro extremidade do segmento de reta, tá? E faz o mesmo movimento, ok? O que aconteceu aqui? Ó, o mesmo movimento. Tô notando que aqui, ó, elas tiveram uma intersecção, aqui e aqui, certo? Então a gente liga esses pontos aí. Ligando esses pontos, você vai estar passando exatamente no ponto médio desse segmento AB. E fazendo com que aqui, ó, tenha um ângulo de 90 graus. Então, esse daqui ó, é a mediatriz, tá? A mediatriz do segmento de reta, mediatriz do segmento de reta AB. Ok? Ele formou aqui um ângulo de 90 graus bem no ponto médio, tá?